Olá a todos! Estamos aqui no Distrito Anhembi, em São Paulo, em mais uma edição do Abrafarma Future Trends e nos estúdios da Abrafarma, em parceria com o Panorama Farmacêutico. E, como sempre, a programação do evento mescla tendências, insights e algumas provocações importantes para você, gestor. E temos a honra de receber aqui no estúdio a Letícia Pavin, criadora de conteúdo e cofundadora da Rede Pavin, e vai falar sobre geração Z e os desafios para inserir essa geração no mercado de trabalho. E, claro, os desafios das farmácias para incorporar esses profissionais. Letícia, obrigado pela presença. Muito obrigada pelo convite, ficou super feliz de estar aqui para falar desse assunto que ele é complexo, mas tem soluções e é muito bacana que a Abrafarma trouxe essa temática que vem sendo uma dor realmente para as farmácias, para o setor farmacêutico, e não só o setor farmacêutico, né, mas todas as empresas do mundo, diferentes setores, para lidar com essa geração que é tão diferente. Legal. Letícia, ela é uma das palestrantes da Arena de Ideias, que tem justamente essa proposta, né, de trazer algumas palestras pocket, né, mas para justamente gerar provocações no setor. E me fala um pouquinho desses desafios, né? A gente lida ao mesmo tempo com uma geração ultra acelerada, moderna, exigente, muitas vezes nas suas... E claro, que, né, que tem umas percepções diferentes em relação ao mercado de trabalho, num setor muito conservador, né, ainda, né? Obviamente mudou muito, acelerou a transformação digital, mas ainda é um setor muito conservador e claro, né, que tem uma demanda presencial permanente. Como é que é conciliar essas, não digo incoerências, mas essas incongruências, digamos assim? Sim. Realmente vem sendo desafiador, né? Principalmente nos trabalhos que precisam desse 100% presencial e que tem muito também trabalhos operacionais mesmo. Então, quando a gente fala de home office, é impossível fazer um home office de atendente de farmácia. Ele precisa estar no balcão, precisa atender. E a gente sabe que muitas vezes é de domingo a domingo e tem as suas escalas, obviamente. Mas é um grande desafio e a geração Z, ela vem com outro pensamento e colocando muito o trabalho como um dos pilares da vida e não como a coisa mais importante ou o grande pilar, que era muito a mentalidade de antes, né, de outras gerações. Então vem tendo essa quebra. E isso está muito conectado com o mundo das redes sociais, Sim. onde a gente vê as pessoas de todas as vidas possíveis do mundo inteiro, vivendo realidades completamente diferentes, vivendo outros pilares da vida, não sendo apenas o trabalho, e esse jovem acaba desejando também. E antes tinha um caminho muito tradicional de começar a trabalhar e você vai crescendo nessa empresa. E tanto que a gente tem inúmeros casos, inclusive no setor farmacêutico, de nossa, esse funcionário está aqui há 20 anos, Exato. está aqui há 30 anos. Eu acredito que agora o mercado já está percebendo que talvez seja improvável que os jovens da geração Z vão ficar, né? Vão ser raros, se vão ficar 10 anos, 20 anos. E tá bom, ok por esse ponto, mas também não dá para o jovem ficar pulando de emprego em emprego a cada 3 meses. Tanto que tem um dado que eu vou levar na palestra aqui na Abrafarma Future Trends, que é falando sobre a geração Z só ficar 9 meses na empresa, o tempo médio. Então ela não fecha nem um ciclo completo de um ano. É uma maturação ali de um ano de ver uma empresa operando os 12 meses, que tem todo o fechamento, os objetivos. Então isso também é nocivo para os jovens. Então a gente vem vendo uma frustração não só da liderança, de liderar essa geração que vem sendo complexa, como você trouxe, exigente, querendo outras coisas, não colocando o trabalho como a grande prioridade de suas vidas. Isso também tem muito a ver com a realidade financeira, que também vou trazer nesse bate-papo aqui para o evento, que o dinheiro, só o salário, não é mais suficiente para manter ali ele totalmente engajado e retendo no trabalho. Mas esse jovem também precisa entender que não é bom para ele, até falando em carreira, em desenvolvimento, ficar mudando de emprego a todo momento, porque ele também vai só se frustrar de achar que na outra empresa vai ser diferente. Então é sobre, no meio desse tumulto todo, como que a gente chega no meio do caminho? Não é sobre a liderança está fazendo errado, os jovens estão fazendo certo ou vice-versa. É sobre, ok, não está bom para todo mundo. Então, como que a gente chega no meio do caminho? Como que a gente consegue se entender? Porque quando a gente está falando aqui de geração Z, já tem 2 gerações atrás. Tem a Alfa, que já está chegando, dos jovens aprendizes, e nasceram os betas. E então a fila vai andando. Então a gente precisa se entender urgente. Mas impressiona, Letícia, 9 meses, o tempo médio de permanência numa só empresa. Quer dizer, como... Óbvio que a gente vai falar um pouquinho do desafio da liderança nesse contexto, mas a Rede Pavin, ela atua no desenvolvimento de profissionais dessa geração e, consequentemente,
na facilitação do acesso ao mercado de trabalho. Quando se fala em farmácia para esse público, de modo geral você identifica uma percepção comum? Né? O que eles entendem como sendo o ambiente de farmácia e o que eles projetam desse ambiente? Sim, explicando melhor, até nós da Rede Favin somos especializados nessa geração e também somos pioneiros justamente nesse desenvolvimento da liderança para gerir a geração Z. Exatamente. E aí, quando a gente fala, né, de chegar no meio do caminho, a gente precisa entregar as ferramentas para esses jovens serem profissionais melhores. Então, trabalhando temáticas como de comprometimento, de proatividade, gestão de projetos, comunicação, que tudo isso vem sendo muito criticado pelo lado da liderança, e os jovens realmente precisam desenvolver essa parte. E do outro lado, a gente desenvolve a liderança, de como que você lidera e engaja esses jovens. E hoje em dia, né, quando a gente fala de geração Z, parece muito esse recorte de essa geração não quer trabalhar. Sem resiliência, mimimi, que só desiste. Mas a gente precisa entender os recortes, porque o nosso Brasil é muito complexo. Quando a gente fala de raça, de gênero, de renda, da região do país. Então, quem é esse jovem que está disposto a trabalhar nas farmácias, né, nesse setor? Que aceita estar ali 100% presencial, porque tem muitos jovens hoje em dia que querem empreender, que querem ser nômades digitais, que querem criar conteúdo. Não que isso seja fácil, porque não é, a gente sabe, não é fácil criar uma carreira sólida, fazer dinheiro de verdade a ponto de você se sustentar. Então, primeiro que esse jovem precisa entender, ele anda se arriscando mais, muito também pelo, às vezes, o conforto que ele tem de poder se arriscar, dependendo da família que ele está inserido. Que às vezes tem uma família que dá todo um suporte para ele se arriscar, enquanto tem alguém pagando as contas dele. Mas no meio desse movimento todo, existem muitos jovens da geração Z que não estão pensando em nada disso, tem os movimentos de demissão silenciosa, tem o Quiet Ambition, que é você não almejar um cargo de liderança e ficar ali nos cargos mais baixos porque você não quer crescer devido a essa sobrecarga de trabalho. E muitos jovens, a maioria, se não do Brasil, que nem estão pensando nisso. Eles precisam trabalhar porque eles têm que pagar as contas no final do mês. E o dinheiro que eles levam é extremamente relevante, né, para pagar a conta do aluguel, de luz, de energia, supermercado. Então, por isso que a gente precisa entender quem é esse jovem. E quem é o jovem que está disposto a trabalhar nesses cargos de entrada, ali na farmácia. Também vai ter o jovem que ele quer trabalhar no setor farmacêutico, mas mais na área administrativa, quem sabe no RH, no financeiro. Não quer tanto corpo a corpo com o cliente. Então, tem muitos níveis, né, para se trabalhar no setor farmacêutico hoje em dia. Mas esse cargo de entrada mesmo ali, atendente no dia a dia, estando trabalhando, né, de final de semana, realmente é um recorte menor. Então, por isso, a gente também na Rede Favin, nós realizamos pesquisas, seja nacional, municipal ou regional, justamente para a gente entender. Então, tá bom, quem é o jovem que está disposto? E o jovem que está disposto, o que ele quer? Porque além do salário, obviamente, os jovens vêm pedindo também muitos benefícios. Então, é benefício de plano de saúde, benefício de plano de psicólogo, ele preserva muito hoje em dia essa questão da saúde, então, uma academia, tem uma série de coisas, descontos, às vezes, naquela empresa, né? Então, tem uma série de benefícios que acabam prendendo esse jovem para além de toma o seu salário e esse é seu trabalho. Também um relacionamento com a liderança, se o líder está desenvolvendo ele, porque o jovem, né, você trouxe no começo, essa questão acelerada, ele também quer se desenvolver de uma forma acelerada. Obviamente, não dá para ficar promovendo esse jovem a cada 3 meses, isso não existe. Sim, é verdade. Então, ele também precisa entender que existe um tempo de maturação para a carreira dele e que ele pode se desenvolvendo ao longo, né, desse tempo. Então, executando projetos que às vezes tragam mais essa questão da geração Z de inovação, de criatividade, que o jovem tem muito isso, para além do operacional. Porque, sinceramente, no final do dia, o jovem quer sim fazer a diferença com as ações dele. Ele quer sentir que onde ele está trabalhando, ele faz parte, que onde ele está colocando energia está movendo ponteiro de alguma forma. Pertencimento, né? E o reconhecimento também do seu Ele quer trabalho. ser reconhecido ali pela liderança, com feedback. Então, essa geração, existem muitas pesquisas que mostram que eles realmente querem muito feedback. E às vezes a liderança reclama, nossa, eles estão querendo feedback a todo momento, ou eles não querem ouvir o feedback, porque infelizmente o que acontece com essa palavra, quando fala assim, nossa, eu vou te dar um feedback, Uau. você já treme, né? Porque parece que eu vou te criticar, ó, parece que eu tô falando, vou te Fala fazer uma logo, né? crítica. Literalmente. Só que o feedback não é só sobre elogio e não é só sobre crítica. E hoje em dia, tanto que existem muitos treinamentos, nós, inclusive da rede, fazemos treinamentos sobre como você consegue liderar diferentes comportamentos do seu e dar um feedback. Porque um feedback bom mesmo é quando você sabendo que você está fazendo bem e o que você precisa melhorar.
Porque você só chegar e falar, bom, parabéns, você tá indo muito bem. Ok, você só vai continuar. Mas todo mundo tem algo a desenvolver. Então, quando eu trago, olha, você precisa se desenvolver nesse ponto, porque assim você vai trazer tais resultados e tal impacto. Você sai de lá empoderado nossa, eu sei o que eu tô fazendo bem, eu sei o que eu tenho que melhorar e eu tenho espaço para melhorar. E um ambiente de segurança psicológica para perguntar para o meu líder, para perguntar para minha equipe, para conseguir me desenvolver nesses pontos que eu ainda não estou indo muito bem. Mas irei melhor, né, de acordo com os meses, maturando e tudo. Então, isso precisa de dedicação do líder, diálogo, precisa de dar autonomia e construir essa relação de confiança, e isso precisa de tempo, de ambas as partes. Então, vem sendo um desafio, porque a gente sabe, a vida de líder não é fácil também. Tem muita coisa para fazer, são muitas estratégias, muita gente para reforçar. Então, às vezes, o líder acaba pecando nesse ponto de sentar no 1 a 1, de conversar, de construir um feedback estruturado que realmente vai impulsionar aquele jovem. E nós estamos falando de um setor, né, muito heterogêneo, né? Só considerando as redes da Abrafarma, por exemplo, você tem determinado perfil de rede que tem uma escala nacional, tem, né, já talvez uma profissionalização, e outras empresas familiares, né? Ao longo dessa sua jornada, Letícia, você observa diferenças, algumas nuances diferentes na percepção desse profissional? Olha, a gente tem muito, como você trouxe, essa questão das empresas mais familiares, mais tradicionais, tem as mais disruptivas. A gente vem surpreendendo porque realmente os nossos clientes são dos mais variados setores. Então a gente atendeu desde a Ford, a Coca-Cola, a Bayer, Deloitte, a Apsen, a Indiana, agora a Drogal. Então, Legal. setores completamente diferentes. E como você pode ver, algumas muito disruptivas, algumas já mais de 60 anos, 100 anos de mercado, algumas muito novas. Então, é sempre sobre realmente a mentalidade, porque às vezes é uma empresa super tradicional em questão de estrutura, até de tempo de existência, mas que agora eles querem se modernizar, agora eles estão abertos a pensar diferente. Olha, realmente está com muito conflito, vamos agir de uma outra forma. Tem outras empresas que se mostram super modernas no mercado, mas é um caos internamente. Então é muito sobre a empresa, se olhar, né, o RH tem muito esse papel, o RH das empresas, aqui falando do setor farmacêutico, de olhar e falar, nossa, os meus líderes estão tendo muita dificuldade, para além. E o meu turnover? Porque o turnover custa, né? Sim. Esse jovem saindo toda hora é um custo não só para a carreira dele, porque, enfim, é difícil arrumar emprego e ficar pulando de emprego em emprego não é nada bom, mas é um custo para RH de todo o recrutamento e seleção, o onboarding, a integração, para esse líder que perdeu, né, um talento e agora vai ter que repor. Então, acaba sendo um custo para todo mundo. Então, quando você vê os líderes com dificuldade, o turnover nas alturas, é hora de pensar, poxa, não está dando certo da forma como a gente está fazendo. Então, capacitar a liderança é muito importante. E eu trago até um dado que ele choca. A gente fez uma palestra para os líderes da L'Oréal semana passada, e foi um dado que chocou todo mundo, um dado da Fundação Dom Cabral, do ano passado, mostrando que 70% da felicidade do funcionário vem do chefe direto. E aqui eu não estou falando nem da geração Z, eu estou falando, né, de um líder relacionado aos seus liderados. Então a gente sabe, não sei se na sua carreira você já passou por isso, eu falo por mim mesma, eu sei o que é ter um líder que me impulsiona, me dá espaço, me dá as ferramentas, me encoraja, e um líder que te destrói. Porque tem alguns líderes que realmente só te minam. Então, realmente o líder, né, uma liderança capacitada, que tem as ferramentas certas, que tem todos os treinamentos para conseguir lidar melhor, não só com a geração Z, mas com seus funcionários, com empatia, com 1 a 1, com diálogo, construindo uma relação de confiança. É desafiador e precisa de tempo, e a empresa precisa investir nessa capacitação, porque realmente o papel do líder para conseguir engajar os seus liderados, aqui falando mais especificamente da geração Z, é crucial, né? 70% da felicidade ali no trabalho vem, né, desse líder. Então, isso é muito importante, que as empresas independentes são mais tradicionais, familiares, super startups, realmente olhar para sua liderança e capacitá-los, porque a geração Z vem com uma mentalidade diferente. A Alpha vem bem alinhado, sinceramente, com a geração Z. Provavelmente a Beta, às vezes, vai vir com uma revolução também aqui, falando mais de tecnologias, mas realmente tem um conflito que precisa ser chegado no meio do caminho de alguma forma. Agora, você falou da percepção do líder direto, né, do chefe direto. Agora, em empresas com estrutura tradicionalmente mais vertical, né, com diretorias, gerências de N departamentos, gerências da rede, gerências de loja, gerências regionais,
como ele enxerga o líder? Ele consegue entender que aquele líder direto pode ser um canal importante para ele Sim. alavancar a sua carreira? Isso é até uma das soluções que a gente traz nas nossas palestras, que é tudo sempre muito personalizado, mas isso a gente acaba trazendo para todas, no quesito de o líder, ele tem um papel muito importante, principalmente no começo, assim que o jovem entra, de falar da trajetória dele. Quem que é ele lá dentro da empresa? Onde que ele está comprometido? Até para esse jovem entender, porque às vezes o líder esquece, o jovem esquece que o líder, ele não nasceu líder, teve toda uma trajetória, como a gente começou, né? Às vezes tem líderes que estão há 30 anos na empresa. Imagina a trajetória desse profissional. Com certeza ele passou anos no mesmo cargo até evoluir. Então é importante que a liderança direta explique para esse jovem como que funciona aqui dentro. Quem que sou eu aqui dentro? Como foi minha trajetória até chegar aqui? Até para diminuir essa ansiedade do jovem. Porque muitas vezes ele entra nas redes sociais e ele acaba se comparando com a exceção, né? Parece que às vezes a gente entra no LinkedIn e todo mundo foi promovido. E aí você pensa, gente, tá todo mundo sendo promovido, menos eu? Fervilhante, né? E Exato. ninguém fala que recuou na carreira ou fez, não, pelo contrário. Ou deu novos passos ou realmente foi promovido, né? Sim. Então acho que Então é muito legal quando o líder compartilha os seus altos e baixos, mostra como que ele chegou e até a percepção dele de, nossa, quais comportamentos eu acho que me ajudaram a chegar até aqui? E compartilhar essa sabedoria também para esse jovem. E às vezes, poxa, entender qual área que você se interessa aqui dentro do setor, né? Onde você quer chegar aqui? Porque às vezes ele quer até uma outra área e esse líder pode acabar conectando com outro profissional para ter ali um almoço de troca, né? De conhecimento e tudo. E quem sabe evoluindo depois esse jovem consiga mudar para uma outra área ali dentro. Mas é importante explicar para esse jovem como que funciona para se desenvolver aqui? Porque muitas vezes o jovem chega assim com sede de crescer lá dentro, mas por não darem nenhuma percepção, nenhuma explicação de como que cresce aqui. Claro que não existe uma fórmula, não tem como você falar, nossa, se você fizer isso, você vai ser promovido daqui a um ano. Não tem, mas se vocês, olha, a minha trajetória foi assim, se você quiser falar com fulano, para ele também contar da trajetória, porque esse jovem começa a baixar essa ansiedade e entender que existe um tempo para as coisas, e que não vai ser imediato como pedir um iFood que chega em 30 minutos, um pedido da Amazon que chega no mesmo dia, né? A carreira demora décadas para a gente construir algo realmente sólido e de verdade. Óbvio que há métodos para construir essa comunicação e as empresas estão buscando também o apoio de vocês para estruturar essa metodologia, mas pelo que eu percebo, esse profissional da geração Z, ele quer algo mais palpável, né? O ser ouvido, a conversa, está muito além de uma metodologia, né? Sim, com certeza. Realmente essa conversa transparente, esse alinhamento de expectativas é muito importante. A gente escuta muito, às vezes os líderes pensam, nossa, mas isso é óbvio, eu não vou falar. Só que a gente tem que lembrar que às vezes esse jovem não tem referência dentro de casa. Às vezes esse jovem não tem amigos que falam sobre o trabalho. Na faculdade, sinceramente, pelo menos na minha, os professores não falavam de como funcionava o mercado de trabalho, como funciona se portar dentro de uma empresa. Então, também é papel da empresa ensinar como que funciona aqui. Qual que é a cultura? O que que a gente espera de você? Porque às vezes ninguém nunca falou para ele. E você pode pensar, nossa, mas isso devia vir de casa. Muitas coisas, às vezes, deviam vir de casa. Então, eu acho que não funciona desse exato. Então, poxa, se você acha que é óbvio, fale, às vezes não é óbvio para ele. E é até bom você, como líder, alinhar essa expectativa e falar o óbvio, falar realmente o ABC ali, principalmente no começo, até para sua proteção e dele. Porque se esse jovem entregar abaixo, ele sabe que ele entregou abaixo, porque você alinhou a expectativa. Se ele agir de uma forma diferente, você pode falar, nossa, fulano, lembra que a gente falou que aqui a gente agia de tal forma e não assim? Então, é importante deixar tudo às claras, tudo transparente, porque assim não tem aquele ruído comunicacional, não fica nada entre as linhas, sabe? Então, essa conversa olho no olho, transparente, alinhando cada ponto, é muito, muito importante. Agora, falando agora de liderança, efetivamente, o que você entende, assim, vamos falar de vícios também, né? O que o gestor, o líder ainda mantém como método e que, na sua opinião, deveria ser mudado considerando essa geração? Olha, eu acho que tem muito essa questão de alguns líderes
que acabam ignorando um pouco os jovens e só colocando coisas muito operacionais para eles. E é óbvio, isso a gente também trabalha muito com jovens. O começo de carreira não tem como você dar 1000 obrigações importantes e que valem muito dinheiro na mão de um jovem que está começando o trabalho. É óbvio que ele vai fazer coisas muito operacionais, mais robotizadas, mas muitas vezes esse líder ele esquece, porque ou às vezes, eu não estou com tempo, eu não quero explicar. Dá o contexto, porque esse operacional ele é importante, o jovem tem que fazer, então explicar, dar o contexto. Olha, tá vendo essa planilha chata, né, que você faz todo mês? Isso é muito importante para depois mostrar para a diretoria os resultados daqui. Esse trabalho é muito relevante por todo aqui da nossa área. Então, dá o contexto desses trabalhos que eles são inevitáveis. E, se possível, dar alguns trabalhos para oxigenar mesmo, relacionado à inovação, entender o que esse jovem quer fazer. Às vezes ele pode fazer coisas simples, como uma newsletter relacionada à área, à empresa. Hoje em dia o jovem gosta muito de redes sociais também. Será que não dá para fazer uma ativação relacionada ao marketing ali da empresa, que ele pode se envolver? Grupos ali dos jovens, que às vezes uma apresentação para a liderança ou para um grupo em específico. Às vezes, vai entrar uma outra leva de jovens. Vai lá apresentar e falar da sua carreira já aqui, sabe? Dá uma oportunidade para esse jovem explorar a questão da comunicação dele, da inovação, da criatividade, para ele não ficar só no operacional puro, que ele vai ter que fazer e que você precisa dar contexto para ele ver mais significado naquilo. Porque foi o que eu te falei, ele quer fazer a diferença, ele quer sentir que ele faz parte, mas ele precisa de uma explicação, porque senão realmente acaba parecendo muito uma coisa robotizada, e ele às vezes sente que, nossa, eu não tenho relevância aqui. Propósito, né? Dá um propósito mesmo para aquelas atividades e, se possível, uma oxigenação mesmo desse trabalho operacional com essas questões mais inovadoras, projetos mais paralelos que, obviamente, não vão prejudicar o escopo principal. Muito bom, Letícia. Olha, são muitos insights, né? Com certeza a Arena de Ideias também traz muitos ensinamentos para os gestores e esperando que essa geração, de fato, consiga ajudar a mudar esse setor cada vez mais, né? E acelerar as transformações que esse setor tanto demanda. Tá bom, Letícia? Obrigado mais uma vez pela presença. Obrigada. Bem-vinda a Future Trends. Obrigada.